Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos continuar aqui na segunda parte, né, de algumas características dos núcleos das células. Então, eu deixei, né, para a gente ver mais coisa, em especial os linfócitos, né, pela importância. E, como eu já tinha dito, os neutrófilos vão ficar para duas partes que são o final do nosso trabalho, né? Então, assim, ó, linfócitos B, T, plasmócitos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? O, vamos comparar o neutrófilo com o monócito, tá? Então, quer dizer, eu tenho que ter certas características, porque eu, neutrófilo, faço coisas bem rápidas, vamos dizer assim, certo? Eu preciso ser rápido nas minhas ações, eu preciso ser bem flexível. O monócito, ele precisa ser flexível, tá? Mas vejam, ele é maior, né? Mas igual, ele também precisa ter uma certa flexibilidade, porque ele também exerce uma ação, vamos dizer assim, quase similar ao neutrófilo, mas de uma outra forma, tá? E agora, os linfócitos, tá? Então, quer dizer, o linfócito, ele não vai fagocitar, né, basicamente isso, não vai liberar certos tipos de citocinas, porque eles têm outros tipos de citocinas para liberar, é em outro tipo de ação, tá? Os ambientes podem ser os mesmos? Claro que são os mesmos, podem, óbvio. Então já vamos ver, ó, o ambiente é o mesmo, mas as células reagem de forma diferente, tá? Então, primeira coisa aqui, os linfócitos se ajustam à morfologia do núcleo em função das interações com os antígenos imobilizados. Ou seja, primeiro, eu tenho que ter uma roupa, né? Ou seja, o que eu tenho lá na minha membrana é diferente da roupa do monócito, do neutrófilo, e eu tenho algumas características que eu tenho que, vamos dizer assim, segurar alguma coisa, que o neutrófilo não faz isso, tá? Então eu tenho que firmar algum tipo de proteína, algum tipo de estrutura. Tá? Então essa é a primeira coisa. O núcleo se modifica a sua orientação em resposta às alterações com os antígenos. Tá? Então também, quando isso acontece, vão ser liberados sinais e o núcleo, entre aspas, né, ele entende isso e ele agora vai, vamos dizer assim, sair daquele lugar que ele está. Tá? Então, isso é uma situação bem importante. Depois, existe uma reorientação em função da sinapse imune. O que é essa sinapse imune? É onde a célula, então, no caso aqui, os linfócitos, os plasmócitos, encontraram esses antígenos e fizeram essa ligação. Tá? Então, essa sinapse, então, ela faz modificações e essas modificações, entre elas está a modificação da característica de posição do núcleo, tá? Então, isso aí vai fazer com que mude também alterações na membrana, exatamente porque a membrana agora, nesse local, ela precisa se tornar um pouco diferente, porque algumas coisas vão acontecer ali, tá? Aqui, ó, polarização nuclear é para direcionar o núcleo em um polo no sentido de recrutar lisossomos para exocitose e sinapse imune. Então vamos deixar bem claro aqui, ó. Vamos imaginar norte, sul, leste, oeste, tá? Uma cruz. Então a célula vai para o norte, tá? Bem lá para a ponta, certo? Tá. Então por quê? Porque lá naquela ponta está acontecendo a sinapse imune, tá? Então, lá eu vou ter já alteração de membrana e quando isso acontecer, eu vou passar sinais para dentro da célula em que eu vou precisar de, vamos dizer assim, de apoio, né? Para ficar mais didático, eu vou precisar de apoio para mim fazer algumas coisas, né? Ou melhorar essa minha ligação ou liberar alguma coisa, tá? Então, eu vou precisar de apoio, então eu vou precisar de outras estruturas junto comigo, certo? Então, daí, por isso que a célula tem essa polarização, em função da sinapse imune, tá? E, e aqui, ó, por fim, os linfócitos, quando o centrosoma está organizado e polarizado, iniciam organização e recrutamento de organelas, por exemplo, o complexo de Golgi. Então vamos deixar bem claro aqui
eu sou um linfócito, tá? Eu tenho a missão agora, eu estou com uma sinapse imune, vamos falar no norte, né? Então faz de conta que o meu núcleo está aqui assim, ó, tá? Então o que está acontecendo? Eu fui para um polo da célula. Lembrando aquelas questões físicas lá do primeiro encontro, né? Por que é melhor eu ficar no meio? Agora se modificou. O ambiente externo fez com que eu me modificasse e o ambiente interno também. Vejam que a gente até agora, em nenhuma outra célula, a gente tinha falado de organela. Tá? Então, o que está acontecendo aqui agora? Mesmo porque aquelas 4 células que a gente viu até agora, essas organelas existem, óbvio que existem. Só que o que aconteceu? Já sumiram. Primeiro, que não são em grande quantidade, não são tão grandes e a célula, o que ela precisa fazer agora já está pronto, então vamos dizer assim, o programa do DNA dela é diferente para essas organelas diferente do linfócito. Então, por isso que no linfócito, tá, eu vou conseguir enxergar algumas delas e outras não, certo? Então, dessas organelas aí, a que eu mais consigo enxergar é o famoso complexo de Golgi, tá? Porque eu estou precisando agora que me ajudem a vamos dizer assim, formar, não, sintetizar citocinas, certo? Então, eu preciso. Então, onde é que ele andava? Ele andava voando dentro da célula. Agora que eu estou fazendo a sinapse imune, o que está acontecendo? Eu estou fazendo o quê? Eu estou precisando que ele se organize. Então, como eu disse, faz de conta que eu estou no Polo Norte. Ele será o quê? Puxado para lá. E ele será mais visível. Então, aquela história do linfócito, tá? Que ele está com aquela areazinha branca em volta do núcleo, mas ele ainda é um linfócito. Aí eu fico com dúvida, é um linfócito ou é um plasmócito, né? Então, isso aí é semântica, tá? Isso é semântica. O plasmócito um pouquinho mais ovoide, tá? Aquela área branca fica mais forte, pode. Então, e se eu estou entre San Juan e Mendonça, quer dizer, eu sou um linfoplasmocitoide, tá? O que importa é o que está acontecendo, certo? O que está acontecendo. Então, uma célula numa condição dessa, ela se torna ativada, certo? Então, não importa se eu sou um linfócito ou se eu sou um plasmócito, tá? Importa que agora se modificou. Até a minha cromatina se modificou e mais, o núcleo, tá? A massa do núcleo para a massa da célula é super grande, então até isso fez com que eu mudasse de lugar. Então, importa que eu sou uma célula ativada, tá? Isso é que nós temos que isso tem que ficar claro. Então aí, se é linfócito ou é plasmócito, tá? Eu até me arrisco a dizer, vai da padronização de vocês. Ou se tu tem, né? Isso está na literatura, é linfoplasmocitoide. Ponto. Tu está dizendo que tu está com linfócito ativado. Tá? Tanto é que o núcleo mudou de lugar. Ou é um linfócito que está ativado e o núcleo ficou ainda no centro, ele não se mexeu. Tanto faz. Tá? Então não vamos ficar aí, né? Batendo, né? Ficar se estressando por causa desse tipo de coisa, tá? Então, para finalizar, a posição do núcleo e a morfologia regulam funções como? Por que, que eu estou trazendo isso? Tá? Porque o núcleo não está ali só para ele se corar, né? E a gente dizer, isso é um monócito, isso é um neutrófilo, tá? Não é só para isso. Então eu quero chamar a atenção que essas funções de sinalização, como a gente viu agora, expressão gênica, reparo de DNA, distribuição genômica, forma da célula e migração, isso faz com que o núcleo mude, né, de conformação, mude a sua forma, ele fique mais com poros ou sem poros, ele muda de lugar, tá? Então isso são coisas bem importantes. Muitas delas, às vezes, o tal do tubinho roxo vai me mostrar quando eu fizer o esfregaço, tá? Algumas delas eu vou conseguir ver, outras obviamente que não. Mas vejam, isso está relacionado a, como eu disse, o microambiente interno e o ambiente externo. Isso tudo tem ligação com, né, essas características do núcleo. E não esquecendo do linfócito, né, e para o plasmócito mais ainda, né, da sinapse, ou seja, onde eu estou fazendo a ligação. Então, naquele local é que está havendo muita troca, muita coisa,
certo? Obrigado, então, até a próxima.